Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Olá, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe a sua casa, que te dê um dia maravilhoso. A palavra de Deus nos diz no Salmo 122, versículo 1, assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122 faz parte dos cânticos de romagem. Esse aqui especificamente foi o rei Davi que escreveu. Os cânticos de romagem eram aqueles cânticos que aquelas caravanas entoavam enquanto estavam de caminho para Jerusalém, para adorar ao Senhor, especificamente a região ali do Monte Sião, lá em cima no Monte Sião, é onde ficava o templo do Senhor. Então vinham caravanas de judeus, do povo de Deus, de todos os lugares. E durante essa peregrinação, essa caminhada, então eles cantavam esses cânticos de romagem, alguns chamam de cânticos dos degraus, os degraus que levavam até o templo. Então acho interessante aqui a ideia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É como se chegasse aquele dia da saída, de ir, do povo ir até o templo para adorar. E aqui ele fala, olha, eu fiquei feliz quando alguém me disse, olha, vamos lá, está na hora, vamos à casa do Senhor. Um local onde nós adoramos, um local onde nós louvamos e prestamos o nosso culto ao Senhor. Estarmos juntos, estarmos reunidos é fundamental. O autor dos Hebreus também, lá no capítulo 10, ele vai dizer, olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, irmãos, quando nós pudermos voltar à igreja, aos trabalhos na igreja, vamos voltar para a igreja para louvar a Deus, para servir a Deus com alegria. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde muitas pessoas estão longe, estão afastadas da igreja, afastadas da vida da igreja, da comunhão, não participam das atividades online, nas redes sociais. Por quê? Porque a igreja é fundamental nesse período, nesse momento, ela faz falta, ela causa naturalmente um afastamento do povo de Deus, da comunhão, então ela é fundamental. Então eu gostaria de usar esse texto aqui como base para dizer aos irmãos, vamos voltar para a igreja, não tenhamos medo de voltar para cultuar ao Senhor. Eu sempre lembro que a igreja tem sido as instituições muito mais, com mais zelo pela questão da higienização, certo? Das normas de segurança. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, cair no erro de achar que nós podemos fazer tudo, menos ir para a igreja. Que nós podemos trabalhar, que nós podemos ir no salão de beleza, que nós podemos ir na feira, que nós podemos ir ao centro, ao shopping, a uma taberna, a um supermercado, mas não podemos ir para a igreja. Não, queridos, nós podemos ir para a igreja e já sabemos que ir para a igreja é muito mais seguro do que você ir na taberna, pegarem coisas onde todo mundo pega, certo? No supermercado, onde todo mundo pega para ver o preço, para ver alguma descrição de alguma coisa. Vamos para a igreja, irmãos, não tenhamos medo. Se você pode, quando a sua igreja retornar às atividades presenciais, vá para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja é importante porque nela nós nos reunimos para cultuar a Deus, para oferecer culto a Deus. Nós temos os sacramentos, o batismo, temos a ceia, que é um momento muito especial e significativo para a igreja. Nós educamos os nossos filhos e inculcamos neles a prática semanal de ir para a igreja. Isso é muito importante. Então, vamos voltar para a igreja, vamos voltar a cultuar a Deus assim que for possível. Volte para a igreja, não fique em casa, não fique temeroso. O nosso Deus é conosco, certo? Para nos abençoar. E, claro, com muito zelo, com muita responsabilidade, que as igrejas já têm tido. Então, vamos voltar para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas se porventura você estiver desanimado, você não estiver alegre nos caminhos do Senhor, aí que você deve voltar mesmo, porque na igreja você vai encontrar comunhão, a palavra de Deus vai ser pregada, nós iremos orar pela sua vida.
Então, queridos, estejamos animados ou não, alegres ou não, empolgados ou não, vamos voltar para a igreja. É o local de bênção para o povo de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a nossa igreja, que possamos retornar para as nossas igrejas, retomar os trabalhos, retornar com aquela empolgação, com aquele ânimo para servirmos ao Senhor no reino. Cada dia que a igreja permanece fechada, o prejuízo para o reino é muito grande. Então, sempre que tivermos oportunidade, nesses dias difíceis que nós vivemos, estejamos alegres e vamos à casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e logo, logo nós queremos nos ver todos reunidos lá na igreja para cultuarmos ao Senhor, visto que isso é uma vitória e é uma grande bênção para a igreja. Um abraço a todos, eu amo muito vocês. Até mais. Porque Ele vive, posso crer.